Senador Alessandro Vieira, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Satisfação toda nossa. Senador Alessandro Vieira, esteve ontem com imagem aparecendo aí no Caldeirão do Hulk. Que situação foi aquela? Que evento era esse que você estava participando? E esse registro, por que ele se deu? Conta pra gente. Foi uma gravação realizada durante a Brasil Conference, que é realizada todos os anos nas universidades de Harvard e MIT, nos Estados Unidos. Eu estava no evento participando como palestrante e em uma das atividades, no meio da atividade, foi feita uma gravação para o programa do Luciano Huck, que também era palestrante nessa mesma oportunidade. É uma história bonita, uma história de superação e de vencer pela educação, que acho que é o sonho e o desejo de toda a família. E o tema da sua palestra foi sobre o quê? Foi combate à corrupção na nova realidade política brasileira, as evoluções de caso, as estratégias possíveis para que a gente possa avançar nessa necessidade brasileira que é reduzir, né? Acabar totalmente, a gente sabe que é praticamente impossível, mas reduzir os inúmeros casos de corrupção que a gente enfrenta em todas as esferas de poder. Falando em combate à corrupção, no pleito de 2018, a pauta da eleição foi essa questão do combate à corrupção, vários delegados, policiais, juízes, enfim, eleitos pelo Brasil inteiro. Essa pauta está caindo, saindo da agenda da sociedade, Alessandro? Não, continua sendo uma reclamação muito grande do brasileiro, que tem consciência de que paga muito imposto e recebe em troca muito menos do que poderia receber, em parte pela corrupção, em parte pela incompetência. A última eleição também, em 22, levou muitos profissionais de segurança, especialmente para a Câmara dos Deputados. A gente teve aqui de Sergipe, a delegada Catarina, e nós tivemos pelo Brasil afora muita gente também chegando ao Congresso, o que é importante para dar uma visão de um segmento da sociedade. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Alessandro Vieira, que está a morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas a partir de R$ 599 e entrada em 5 vezes no cartão sem juros. Conheça o Meliá Residência, mais um empreendimento da Move Construtora. Ligue e saiba mais, 99884-4140. Recentemente, uma operação da Polícia Federal desvendou aí o uso da ABIN. O senhor postou nas redes sociais posicionamento com relação a esta operação. Você foi alvo de investigação do uso da ABIN, Alessandro? Sim, foi confirmado nessa operação que eu fui uma das vítimas da ação criminosa de monitoramento e invasão da intimidade de independentes, opositores e de profissionais da imprensa, que foi realizado durante o governo Bolsonaro por figuras que estavam lá na ABIN. É lamentável, né? Porque é uma conduta incompatível com a democracia, mas a gente vai aguardar o encerramento das investigações para ter uma posição mais definitiva. O Leônio, ainda sobre esse assunto, diz aqui, pergunta ao senador Alessandro qual o risco que a democracia brasileira corre se a turma que criou a ABIN paralela retomar ao poder. Veja, o risco que a democracia corre ele é permanente, né? Você sempre tem figuras com tentações autoritárias. No caso do governo passado, isso foi mais grave porque se chegou à realização de uma série de atos contrários à democracia, como é o caso da espionagem, como é o caso da organização de decretos para uma possível declaração de um estado de sítio ou coisa parecida que justificasse a intervenção das Forças Armadas, a mobilização de pessoas e o financiamento de pessoas para realizar aqueles atos que acabaram explodindo no início de janeiro de 23. Nessa circunstância, o risco naturalmente ficou maior, mais grave. Mas a democracia exige uma vigilância permanente, que passa por apresentar alternativas a cada eleição, cobrar eleições limpas e garantir que a população continue confiando nessa expectativa que a democracia oferece, que é de representação direta. O Júnior Pinheiro diz aqui, já que estamos falando em corrupção, pergunta ao senador o que ele acha do leilão do arroz do governo federal. Já é objeto de investigação, inclusive, né? Você teve claramente ali um direcionamento. Você continua tendo uma série de eventos extremamente suspeitos e você vê um enfraquecimento das instituições que apuram esses crimes. A gente vem tentando, pelo Congresso, reunir alguns elementos que permitam pressionar mais, cobrar mais, e repito, em todas as esferas, porque a gente passou por um processo de desmonte da Lava Jato durante o governo passado,
começando já ali em 2019, com a suspensão das investigações baseadas em relatórios do COAF, decisão do ministro Dias Toffoli em benefício do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. E de lá para cá foi ladeira abaixo. Você tem um grande enfraquecimento dos órgãos de controle. E a gente tem que encontrar caminhos para resgatar isso, porque é dinheiro do povo, né? A gente tem que ter uma cautela e um respeito por isso. O Enoque Teixeira manda aqui os parabéns. Parabéns ao senador, ele é um dos melhores do Brasil. Senador, falando em eleições 2024, como é que o senhor tem acompanhado esta reta final aí de diálogos, de conversas, em que a pré-candidatura de Luiz Roberto tem conquistado adesões? Chega aí agora o Solidariedade de Valadares Filho e a expectativa é de que os próximos anúncios sejam PSB e PP. O MDB ainda tem a expectativa de conseguir reverter essa tendência? Nós continuamos dialogando e desde o começo com as direções partidárias, especialmente do PP e do PSB, para que a gente tenha uma composição mais robusta nas eleições. Está em andamento e imagino que só vai ter uma solução muito perto da data final das convenções. O senhor acredita que Daniele Garcia iria para esse cenário sem o apoio desses partidos ou caso não tenha, haverá um recuo por parte do MDB? A decisão sempre é da própria pré-candidata, né? O MDB e eu particularmente não trabalho naquela coisa do coronelismo que indica e impõe. O que a gente tem mostrado ao longo desses meses é o cenário político eleitoral que você tem pleno conhecimento, as pesquisas que mostram Daniele extremamente competitiva mesmo, sem ter o investimento e o tempo que outros candidatos ou pré-candidatos estão dedicando. Acho que Aracaju há muito tempo tem um respeito, um carinho por Daniele e isso deve se reverter uma nova excelente votação. Mas ainda tem, como se diz, muita água para passar debaixo desse moinho. Sim, nos bastidores que o senador Alessandro Vieira já teria, inclusive, sinalizado de que caso haja um recuo de Daniele, não iria para nenhuma das outras pré-candidaturas do agrupamento governista, podendo refletir a possibilidade de um apoio à Emília. Procede? Há essa possibilidade, caso Daniele recue? Não, todo o nosso diálogo é no sentido da candidatura do MDB, na pré-candidatura hoje, mais adiante, candidatura da delegada Daniele Garcia. Não existe nenhuma outra alternativa em gestação e em trabalho. E a ressalva aqui é notória, todo mundo já sabe, de que eu entendo que a candidatura da deputada federal Yandra Moura é extremamente negativa para Sergipe e para Aracaju pela incidência da atuação do seu pai, que Sergipe inteiro conhece, e que é quem verdadeiramente acaba comandando essas ações. Acho que isso vai ser muito ruim para Aracaju e essa é a minha posição já muito clara e ostensiva de muito tempo. No demais, a gente vem conversando sempre com Daniele como a nossa alternativa única para Aracaju. Pergunte ao senador Alessandro Vieira o que ele acha da venda dos prédios do Banese que tem sido divulgado pelos jornais nacionais. É o Cristiano que está perguntando. Uma operação muito comum nesse tipo de empresa, né? Não é o negócio deles ter imóveis, não, o negócio deles enfim, alugar dinheiro, vamos dizer assim. Então, supermercados, bancos, grandes instituições têm adotado esse caminho, que parece um caminho que capitaliza por um lado e reduz custos pelo outro. Não vejo, pelo menos naquilo que eu tenho conhecimento, não vejo nenhum tipo de problema ou impacto negativo. O Newton Coelho quer saber como é que anda a tramitação do projeto para minimizar ou acabar com as fake news. Esse projeto, existem vários projetos em andamento, mas particularmente aquele que eu sou autor, que é o 2630, está parado na Câmara dos Deputados já há uns 3 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, e não vejo nenhuma expectativa de votação, porque as grandes empresas fazem muita pressão e nós temos uma Câmara dos Deputados que muitas vezes teme as distorções, as pressões das redes sociais, e não entendem que na falta de uma legislação você vai continuar tendo o comando, o domínio de magistrados como o ministro Alexandre de Moraes. Se você tivesse uma legislação aprovada, você não teria a possibilidade de atuação como existe hoje do ministro Alexandre e de outros juízes. A Magna Santana quer fazer uma pergunta. À vontade, Magna. Obrigada, Narcisa. Bom dia, senador. Ficou muito bem na Globo ontem, né, do programa, foi sucesso, né? Isso é sempre bom e
queria que falasse da emoção de quem está ao vivo, né? Porque aquele momento ali, precisando daquela cena de muita emoção, imagino também, né? Que deve ter tocado a todos. Bom, senador, o Jackson Barreto já declarou em entrevista, ele ainda está no MDB, ele é o histórico do MDB, alguns dizem que é o dinossauro do MDB, declarou já em entrevista a Rita Oliveira que apoia a pré-candidatura de Luiz Roberto. Né? Está dentro aí, tudo bem, de um agrupamento, mas é Luiz Roberto. Dentro do partido tem uma pré-candidatura aí assinalada que é da delegada Daniele Garcia. O que vai acontecer com Jackson Barreto? Fica por isso mesmo? Deixa para lá? Né? Não se considera, se releva pela posição dele ou vai se chamar aí o feito à ordem? Não, cada um tem sua autonomia de opinião, é um filiado como qualquer outro, tem direito de opinião própria. Não vejo absolutamente nenhuma relevância nisso. Ele tem total autonomia, como qualquer um tem total autonomia para fazer seu posicionamento, seu entendimento político. Não vai perder tempo com isso. Então, para que a gente possa encerrar, senador, agradecendo sua participação conosco, o MDB ainda confia ou ainda acredita ou ainda tem esperança de ter uma aliança com o Progressistas e com o PSB? O diálogo prossegue com os dois partidos e a gente tem a expectativa de que o cenário que as pesquisas apontam seja lido corretamente, seja entendido e que a vontade do eleitor seja respeitada. A gente percebe claramente que o eleitor de Aracaju busca uma alternativa e Daniele preenche esse perfil. A gente tem muita confiança de que é a melhor possibilidade que Aracaju tem para seguir naquilo que está funcionando e para corrigir os erros que estão aí há tanto tempo e que o grupo que está no poder não teve capacidade de resolver. Acho que esse é o nosso caminho. O fato do governador Fábio Mitidieri ter liberado a pré-candidatura do MDB, ou seja, não ter feito nenhum tipo de barreira, e ao mesmo tempo, agora na reta final, trabalhar para que os apoios sejam enviados para Luiz Roberto, chateia o MDB essa movimentação? Não, você tem um trabalho de liderança democrática que o governador Fábio vem fazendo e cada agremiação tem que mostrar sua viabilidade, fazer suas construções, se aproximar da população. Não cabe mais, né, no mapa da política aquela coisa do coronel que bate na mesa e determina quem pode e quem não pode ser qualquer coisa. A realidade é que você tem que cada vez mais ouvir a vontade do eleitor e as últimas eleições, você pega 18, você pega 22, elas mostram isso com muita clareza. O tempo dos coronéis acabou. Agora você tem cada vez mais que estar próximo da população. Obrigado, senador, pela participação. Uma boa semana. Boa semana, abraço a todos.